Olá, moçada que gosta de rock, que não gosta de rock, que tem rock na veia, no sangue, no cérebro, nos músculos, não importa. Nós estamos aqui reunidos, eu digo nós porque tem um time aí que vai entrar daqui a pouquinho, vocês vão ver. Eu diria, como nas novelas, que no capítulo anterior, nós começamos a contar a história de como nasceu a Rádio 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo. Não é nenhum objetivo do grupo que participa contar a história da rádio em 35 anos de vida. Não é isso. Até porque seria impossível. Mas é importante que todos saibam. A imprensa, que às vezes faz comentários nem sempre... comentários ou até levantamentos históricos não sempre muito acurados, que a 89 tem uma história, e essa história que nós estamos contando, como ela nasceu, como ela surgiu, através da voz dos nossos participantes. Então, os participantes convidados foram os originais, e isso não quer dizer que os outros que participaram depois não são originais, significa que são os pioneiros, aqueles que entraram no ar no primeiro dia e continuaram por um determinado tempo, para começar a fazer e a contar a história da 89 FM. Então, esse é o nosso objetivo e esse é o nosso escopo principal. Deixar um documento histórico para que todos possam saber como nasceu a 89 FM. Então, vamos começar por ordem de entrada, diretamente de Lisboa, em Portugal, Guilherme Maciel. Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Luiz. Estamos aqui para contar a história do começo da 89. Muito bom. Mais uma voz que estreou, ajudou a contar a história naquele tempo e 35 anos depois vem para cá para contar também. Ele está em Goiânia, estado de Goiás, no Brasil, Everson Cândido. Seu som está mudo. Olá, prazer participar novamente. Somos testemunhas oculares. É isso que você quis dizer, né, Luiz? Muito bem. Sim. E para quem gosta de inglês, essa expressão se chama Eyewitness News. A testemunha ocular é o eyewitness, e news é da história, da notícia, da verdade, vamos dizer assim. É isso que nós estamos revelando. Agora, boa. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas em Niterói, nossa querida Selma Boiron, como seria o original, mas ela prefere a pronúncia brasileira de Boiron. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou adorando passar a tarde com os meninos aqui, trocando ideias, lembranças e memórias. Ok, bom, obrigado também pela presença. Eu sei que não é fácil juntar todo mundo, cada um num ponto, com fuso horário diferente, com obrigações pessoais, profissionais e tal, mas é muito legal ter vocês e eu agradeço sinceramente a presença de todos. Tem mais um chegando, que é o nosso considerado... Ele é roqueiro, é um pouco. Ele é alternativo, acho que é um pouco. Ele gosta de praia? Muito. Ele é surfista? Acho que sim. Então, com essas dicas, eu chamo Zeca Almeida Prado para compor. Tá sem som. Hoje, com um equipamento totalmente remodelado, mas com o... Precisa botar o dedinho aí no som do mute. Unmute. É você, Zeca. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Perdão pela... Eu estou aqui no equipamento emprestado pelo meu amigo Fábio Panunzio, que acho que vocês todos conhecem. E estou aqui na emissora dele, na TV Democracia, fazendo até um merchan para a TV Democracia, que é um projeto pessoal muito legal. Estou muito feliz aqui de estar com vocês, lembrando, o nosso primeiro encontro foi muito bacana,
suscita uma série de memórias gostosas, tem muita coisa boa para lembrar. Ok. Neste encontro, eu vou depois passar a informação através do canal do YouTube, que tem o meu nome, Luiz Fernando Malhoca. Você vai encontrar várias histórias de outras emissoras e uma série chamada Como Nasceu. Nesta série, no canal de Como Nasceu, a gente conta o surgimento de determinados itens, assuntos, cases, coisas que marcaram o rádio. E, obviamente, no dia de hoje, nós estamos no segundo episódio, já na segunda parte da série Como Nasceu 89 FM, para tirar todas as dúvidas, para limpar alguns ranços da história que estão mal informados na internet, na Wikipédia. Nesses dicionários modernos digitais, nem sempre eles conseguem apurar a verdade, até porque eles não conversam com as pessoas que fizeram. Tem muito achismo, etc, etc. Eu não vou criticar ninguém, porque eu acho que sempre existe a boa vontade ou a tentativa de acertar. Eu acredito muito nisso. Mas, de qualquer forma, hoje estamos aqui reunidos para contar a segunda parte. Na primeira foi muito rápido, não deu tempo de falar sobre tudo, e hoje nós vamos contar um pouco mais dos horários, quem fazia que horário, quem passava para quem, como é que era a programação. O Zeca vai falar um pouco mais da promoção e da parte jornalística da qual ele participou, etc, etc. Então eu deixo à inteira disposição, pode ser até, de novo, por uma questão de fidalguia para a nossa única, pode ser, por enquanto a nossa única participante do belo sexo. Nem vou dizer aquelas coisas que se falavam no século passado, que isso já caiu por terra. Então, Selma, vamos retomar um pouquinho da sua entrada. As pessoas que não viram o episódio anterior também podem se enganar, podem achar coisa que não é. Então, vamos lá. Nós começamos a falar de como as pessoas foram escolhidas, selecionadas para entrar na 89 FM. Já falamos de um teste escrito, não de voz, porque de voz a gente já tinha aprovado praticamente todo mundo, mas saber o que tinha aqui dentro da cabeça de cada um, era preciso fazer um teste escrito. O Everson até fez uma brincadeira, que ele se lembra, foi tão traumático para ele que ele até se lembra da primeira questão que pegou todo mundo. Todo mundo pegou. Ele só acertou 3, né? Eu não sei. Aí não posso dizer porque eu não tenho nem a lembrança e não tenho provas, porque ele está aí como titular. Então, talvez ele tenha acertado 4, sei lá. Olha, bom, eram múltiplas escolhas as questões, e essa tinha os nomes dos Beatles embaralhados. Uhum. Claro que sempre um errado ali no meio. Tipo, John, Paul, George, Robert, né? E era muito engraçado, né? Eu ficava esperando assim, pô, a última alternativa vai ser prefiro Stones. Mas não era. Mas, enfim, consegui acertar lá. Eu me lembro que uma vez eu fiz o teste, apliquei o teste num candidato, e ele ficou, olha, estou entre a primeira e a última, e nenhuma das duas era certa. Eu falei, pense bem. Não sei se é Robert ou se é James. Difícil. Mas eu posso fazer, deixa eu fazer um comentário, porque num determinado... Eu fiquei 1 ano na 89, né? E eu tinha um amigo que foi fazer o teste depois, eu sabia que ia ter uma vaga, que ia surgir uma vaga lá na 89, e eu tinha um amigo que trabalhava em Campinas que estava se candidatando a uma vaga, né? E o nome dele é Edgar Piccoli. E eu levei o Edgar Piccoli de Campinas para São Paulo, levei mesmo, porque eu estava em Campinas, eu trabalhava numa rádio que, inclusive, quem me indicou foi a Selma, porque no começo da 89 eu fazia só no final de semana, e depois é que eu passei a ser titular. Mas daí, nessa época, eu conheci o Edgar, e eu estava indo de Campinas para São Paulo, e trouxe ele para São Paulo, levei ele para São Paulo, não trouxe, porque eu estou em Lisboa, né? Levei ele para São Paulo e falei, olha, vai ter essa vaga na 89 e tal, se eu fosse você, ia lá, me candidatava, e tem um teste, não sei o que, e eu soprei para ele algumas das questões que iam cair, mas nem precisava, porque o Edgar era roqueiro também, até não poder mais, né? Manjava bastante. Bonito, também. Né?
Não, tudo bem. Agora tudo bem, mas a gente marca na cadernetinha. Mas você já não era mais o coordenador, não tem problema. Ah, muito bom. Bom, Então, deixa eu começar. Como é que eu cheguei no 89? você vai chegar. Você vai contar, sim. Agora? Não. 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 Ué. Não, e eu vou dizer por quê. Não é nenhuma penalidade, nada disso. Porque eu acabei de dizer que você é a única presença feminina, mas não é mais. Vem para cá, Aninha Sanches. Que alegria ter você com a gente. A gente queria tanto ter encontrado você já na primeira oportunidade, mas não deu. Já você vai falar, Aninha. Por enquanto, já tínhamos dado a palavra à Selma e ela vai comentar. Então, vamos lá. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha feito muito pouco tempo de rádio no Rio. Tinha feito a Fluminense, a Maldita, que foi minha primeira emissora. Tive uma rádio pela Manchete FM, que essa sim era uma rádio no modelo comercial, quando aconteceu um atentado contra a vida da locutora, à época da Jovem Pan, a Miriam Lane. E como eu trabalhava com Lélio Márcio, que também é paulista, ele me avisou, falou, olha, a Jovem Pan vai abrir uma vaga. Eu ainda achei aquilo meio assim, nossa, vai abrir, né? Eu falei, cara, mas eu não vou lá, vou dar uma de urubu. Não, vai sim, marca um teste, enfim. Acabei tendo uma rápida passagem pela PAN, na época o Malhoca era o coordenador. Depois fui trabalhar em Santos e tal, recebi o convite do Alaor Coutinho para o primeiro time ao vivo da Rede Transamérica, que seria na emissora carioca. Como eu era carioca, ele queria me trazer de volta para o Rio. E eu acertei tudo, só que 15 dias antes da estreia eu amarelei e falei, olha só, não quero voltar para o Rio agora não. Quando você for abrir ao vivo a emissora de São Paulo, você me chama. O cara insistiu em mim, me chamou e eu inaugurei a Transamérica de São Paulo como emissora ao vivo, que até então vinha no esquema vitrolão, só música, locução gravada, enfim. E nós éramos do primeiro time ao vivo, estava indo bem a rádio e tal. Um belo dia eu estou no ar à noite, que eu fazia de 6 às 10 da noite, toco o telefone. Oi, Selma, você lembra de mim? Luiz Fernando Malhoca. Eu, cara, tudo bom, Malhoca? Como você está? Ele, então, eu vou abrir uma rádio de rock e queria que você viesse trabalhar comigo. Eu acho que você não tem noção, Luiz Fernando, que eu mal consegui terminar meu horário aquele dia. Primeiro que eu quase desmaiei no estúdio com a notícia. Segundo que eu comecei a ligar igual uma desesperada para casa. Eu dividi apartamento com uma carioca também, roqueira, e fiquei desesperada. Eu falei, Kátia, você não acredita, vai abrir uma rádio de rock em São Paulo e eu tô dentro, olha que maravilha, papapá. E fiquei numa euforia, num estado, num êxtase, assim. Mudou o meu dia completamente. E daí eu tive que conversar com a direção da casa, avisar que eu estava saindo. Ficou meio indelicado, porque eles tinham assumido há 15 dias só, e acharam que fosse uma questão pessoal com eles. Eu falei, não, de maneira nenhuma, é que eu vou fazer uma rádio de rock. Por acaso éramos dois pedindo demissão juntos, eu e o Marcelo Moraes, porque ambos íamos para o 89. E aí o Moraes até falou assim, não, é porque lá eu vou fazer, além de locução, promoção. Então, para mim é interessante e tal. Não, mas você podia ter conversado isso com a gente abriu espaço para você aqui? Ele, não, de boa, mas eu já acertei lá, estou indo e tal. E você, Selma, vai fazer o que além de locução? Eu falei, eu vou me divertir. Vou voltar para o rock and roll, que era tudo que eu queria. E aí foi ótimo. E uma coisa que sempre... Estou falando muito, né? Vou dar a vez para os coleguinhas. Não, pode continuar. É a sua vez agora. É porque uma coisa que acabou acontecendo, depois da Maldita, onde eu trabalhei e o time era todo exclusivamente feminino, depois o que aconteceu durante boa parte da minha carreira é que toda a rádio onde eu chegava, eu era a primeira ou a única, ou ambas as coisas, né? Não havia outra mulher no time de locução. Normalmente era eu. E isso
hoje em dia eu posso falar, como eu era muito novinha, isso me dava um senso de proteção. Era como se os meninos fossem os meus anjos da guarda. E na 89 em especial, como a gente tinha esse traço comum de gostar do rock, de gostar dos eventos que a rádio promovia, dos shows, de tudo que dizia respeito à rádio, eu, como estava sem família em São Paulo, acabei fazendo da rádio a minha familhinha. E não raro eu almoçava na casa do Guilherme, passava a tarde na casa do Everson, jogando. Enfim, era a minha vida de família, era 89. Então, antes de eu começar a chorar, vou agradecer desde já a vocês. A ida à praia com Zeca, que maravilha era aquilo, aquele bonde praiano. Enfim, tenho zil histórias da 89, porque dizem respeito muito mais à minha história, até pessoal, do que só profissional, como se profissional não fosse o bastante ter feito parte da 89, ter sido pioneira lá. Mas só tenho a agradecer. Eu costumo dizer que quando a gente pode ganhar dinheiro fazendo o que gosta, é legal. Se a gente puder trabalhar no que gosta, ganhar dinheiro no que gosta, e ainda se divertir, como a Selma frisou, não tem coisa melhor. Então, por isso, nós estamos aqui para contar esta história em que praticamente todo mundo, acho que dificilmente alguém foi lá para trabalhar emburrado ou com raiva, eu tenho que ir para o ar hoje, sabe? É uma coisa completamente diferente. E é esse clima, esse mood, essa ambientação, essa atmosfera que eu quero passar para vocês dentro desta série. Agora, a nossa Aninha está com um pequeno problema de câmera, até porque ela também está no litoral e nem sempre as pessoas dos provedores de sinal dão muita atenção lá para o litoral. Na capital eles já falham bastante. Imagina quando vai para o interior e para o litoral. Mas já ela vai reaparecer e vai contar muita história. Dos rapazes protetores da Selma, alguém quer contar alguma coisa na sequência? Desmuta o microfone e sai falando. Vai, quem falar primeiro. Eu, então. O que me lembra, a Selma trazer isso à baila é muito legal, porque é exatamente como a gente se sentia. A gente se sentia parte de uma família. A gente frequentava a casa do outro sem cerimônia. E o Zeca, eu fui assistir o show do U2 alguns anos atrás, e a gente se encontrou, eu, o Zé Luiz e o Zeca, a gente foi almoçar junto, e claro, ficamos lembrando das coisas que a gente viveu junto na 89. E o Zeca lembrou de uma coisa que eu nem me lembrava. Uma vez a gente fez uma festa junina em casa. Eu morava numa casa térrea e tinha um quintal no fundo que era de terra, não era coberto, e tinha árvores e tal. E a gente fez a festa junina do rock, lembra disso, Zeca? E aí a gente resolveu fazer um churrasco. Alguém levou carne, linguiça, e eu não tinha uma churrasqueira. Aí a gente cavou um buraco na terra, colocou uma grelha, você lembra? A grelha não, era aquela grade da geladeira. A grade na minha geladeira, e a gente fez a linguiça ali mesmo. Isso foi a batata doce, né? E isso foi inesquecível a ponto do Zeca lembrar disso, décadas atrás. E era assim, o que era legal, uma coisa que eu quero deixar claro também, colocar isso também, era tão maravilhoso o clima da 89, era tão familiar, e essa coisa de todo mundo gosta de rock, todo mundo da mesma tribo, finalmente a gente tem um ponto de encontro, que o pessoal das bandas iam para 89 passar o dia. Vocês lembram disso? São Titãs, Ultraje, Inocentes, Capital Inicial. Eu me lembro que o Pato Fu, que era de Belo Horizonte, eles não ficavam no hotel, não. Ia todo mundo para 89, a gente sentava, ficava batendo papo, gravando, tocando música. Eu me lembro que o Renato Russo me ensinou me ensinou no violão tocar Eu Sei. Ele falou, é fácil, você faz Lá menor, depois você faz o Ré, Lá menor, e aí você faz esse Sol, mas não é assim, ó. Você tira esse dedinho aí. A gente passava o dia. O Herbert Viana namorou uma das nossas colegas, que eu não vou entregar o nome, na 89, lembram disso? O Herbert Viana namorou com uma das meninas da promoção, cara. Ou seja,
era a casa de todo mundo, era a casa do rock mesmo. Isso era muito legal de se viver. E uma coisa legal que era que a gente, tá bom, já trabalhava, tinha a preocupação de vender a rádio, tinha a preocupação da plástica, mas era tudo feito pela gente, a plástica era feita pela gente, o nome dos programas era a gente que bolava. Como vai ser o programa, a gente que bolava. Vou dar um exemplo. Eu comecei em shows, a gente tinha um gravadorzinho Sony cassete, lembra, Zeca? Que era do jornalismo, para os repórteres saírem na rua entrevistando as pessoas. Eu descobri que aquele gravadorzinho Sony tinha uma entrada auxiliar. O Carlos, da técnica... Carlinhos de Jesus, ele fez um cabo RCA P2 e eu levava esse gravadorzinho para os shows e gravava os shows inteiros. Lembra? O Guilherme lembra que ele que apresentava, a gente gravava e o apresentador do programa era ele. E aí, o programa ia ao ar no sábado às 7 da noite. De segunda a sexta, é a Voz do Brasil, até hoje. Às 7 da noite, de segunda a sexta, era a Voz do Brasil. E no sábado, era o programa A Vez do Brasil. A gente fez um trocadilho, porque a gente colocava no ar o show todinho, ao vivo, gravado ao vivo. Então a gente tinha Ira no Centro Cultural, tinha o Violeta de Outono na discoteca Zoom, o Traje a Rigor no Rádio Clube. A gente tinha umas coisas exclusivas, assim. Eu me lembro que a gente gravou o The Mission no Projeto SP, a gente gravou o Tears for Fears no Olímpia. E assim, tudo na amizade. Chegava, oi fulano, tudo bem? Eu posso gravar? O cara, pluga aí. E a gente gravava e punha no ar. Mas eu quero saber, desculpa te interromper, Everson, mas eu quero saber como é que foi a sua troca, porque você já era um locutor consagrado em São Paulo, da Rádio Cidade, e que teve muito envolvido com a presença do Menudo na época, ou seja, você tinha um público muito específico e que era um público completamente oposto ao que seria o público da 89. Como é que você fez essa transição? Eu era muito eclético no gosto, tipo, gostava de funk, gostava de música pop, gostava... Porque não tinha essa separação na época, tipo, na Rádio Cidade tocava Legião Urbana, tocava Van Halen e tocava Roupa Nova. Simone, na mesma programação, não tinha essa separação, não era tão segregado assim. E é claro que eu vinha de uma escola de rock, como moleque, eu me formei musicalmente no rock. Só que o rock não tocava tanto em rádios populares como a Rádio Cidade. Eu me lembro que uma vez eu entrei, essa história é legal, eu me lembro que entrei na sala do Luiz Fernando, que ficava aberta para a gente fuçar nos discos, ele nos dava essa liberdade. E chegou uma pilha de discos novos, e eram tudo compacto simples, aquele, né, 7 polegadas, eu vi o vinilzinho pequenininho. Eu falei, Luiz, posso ver o que chegou aí de novidade? Fique à vontade. E aí comecei a olhar, tinha Simone, Fagner, não sei o que, essa banda eu não conheço, não sei o que, aí tava Ira, Pobre Paulista. Eu falei, Ira, eu acho que eu já ouvi falar dessa... Alguém já me falou disso, parece que é uma banda legal, parece que tocou semana passada no Madame Satã. Deixa eu ouvir. Aí coloquei, isso eu estava na Rádio Cidade ainda. Coloquei a Pobre Paulista de um lado, e o outro lado era a outra. Os dois primeiros sucessos do Ira. Era a Pobre Paulista e o outro era Gritos na Multidão. E era um compacto simples, né? Uma música de cada lado. E aí eu ouvia alto, ouvindo, falei, nossa, Pobre Paulista, e era punk rock na época, né? Não tocava esse tipo de coisa na rádio. E aí o Luiz voltou para a sala dele e falou, o que é isso aí? E eu, é Ira, uma banda de punk rock nova, parece que tocou semana passada numa banda, na Madame Satã, muito legal, uma banda nova, não sei o quê. Ele falou, interessante. Você gosta de rock? Então, eu não sabia dessa peculiaridade. Eu falei, adoro, nossa, roqueiro, eu sou roqueiro. É que na Rádio Cidade a gente toca de tudo, né, Zé? Mas adoro rock, isso aqui. E meses depois que eu soube que ele já estava em entendimento para montar ele já tinha na cabeça essa ideia de fazer a 89, só faltava a frequência, aquela história que ele já contou. E um dos primeiros caras que ele pensou, por causa do Ira, fui eu, né? Eu estava no ar apresentando o Sucesso da Cidade, ele entra e falou, você trabalha numa rádio que só tocaria rock? Eu falei, agora. Ele falou, então vamos. Mas o que eu quero saber é o seguinte, eu estou pensando na sua escolha pessoal, porque você trabalhava na Rádio Cidade, numa rádio que era primeiro lugar na época,
e abriu a possibilidade de estar num projeto novo, mas que não havia certeza de absolutamente nada, né? Falei assim, será que vai dar certo uma rádio rock, né? Que nunca tinha tido, quer dizer, tinha 97, como a gente já conversou na outra live, é o 97, mas a 97 não tinha uma penetração em São Paulo e tal, quer dizer, era um projeto muito novo e completamente no escuro. Como é que você largou aquela nave enorme que era a Rádio Cidade para ir remar no barquinho lá da 89? A sensação foi igual a da Selma. Igualzinha. Quando ele falou, a gente está montando uma rádio, vai tocar só rock, a gente quer inovar, aí a atitude rock não é só para tocar rock, a gente vai inovar de várias maneiras, e eu conto com a sua presença, eu pulei dessa altura, eu falei, meu Deus, uma rádio que só toca rock. Eu saí da Rádio Cidade, onde eu já fazia um horário principal, comecei como folguista e fui vindo, né? Eu já fazia um dos horários principais da horário nobre da rádio. Já tinha acontecido o tal do Fofinho. Eu já tinha virado o apresentador oficial do Menudo. Onde o Menudo tocava, eu ia junto para apresentar, fazer aquele esquenta com as meninas da plateia. Eu larguei isso tudo para ir para 89. Como disse a Selma, citou a Selma no capítulo anterior, não só muito feliz, como para ganhar menos. A ideologia falou mais alto, com certeza, e foi o que aconteceu, a gente já chegou assim, pra você ter ideia, querido telespectador, não tinha material na 89, as primeiras músicas que tocaram no primeiro ano, eu acho, da rádio, eram discos nossos, a Selma levava os vinis na casa dela, eu levava os meus, o Guilherme levava os dele, o Luiz Augusto levava, e a gente fazia o repertório, levando os nossos discos, e o que tocava no ar era o meu disco no meu horário. Na Selma, eram os discos dela. A Selma, eu não tenho esse LP, você pode emprestar? Então a gente gravava numa fita de rolo para ter o arquivo. Eu me lembro que a gente entrou na discoteca da Pool, que era o nome da rádio que a gente assumiu, e tinha 2 discos de rock. Walking on White Side, do Lou Reed, e Live It, do Yes. Os 2 compactos simples. Só o resto era dance music. Então a gente fez a programação musical e falou, olha, a gente não tem nada do Ramones. Ah, um amigo meu tem, vamos ver se ele empresta. E aí o cara emprestava o disco do Ramones, a gente tocava no ar o disco do meu amigo que ele emprestou para ter repertório, quer dizer, era muito pioneirismo, e isso dava um gás na gente, de falar, a gente, de manhã vai ser só classic rock, que nome que a gente dá? Aí eu me lembro que eu olhei para o lado e você tinha aqueles armários de guardar pasta, aqueles gigantes, aquela geladeira. Armário de aço fiel. Que você puxa a gaveta, assim, a gaveta era enorme, alta, assim. Pastas suspensas, exatamente. E eu falei, arquivo do rock. Pronto, tá dado o nome. É isso, é assim que vai ser. E assim, o programa do Zeca, eu quero fazer um programa sobre ecologia. Que nome a gente dá? Aí a gente sentava e cada um dava um nome, assim, ação verde, mas não vai falar só sobre floresta, tem que ser uma coisa mais abrangente. Aí a Ione Sassa, ação natural, o Zeca falou, ação natural. E isso ia para o ar, pum! Dia seguinte, o programa já estava produzido, gravado e já ia para o ar, e aí já passava o comercial para vender. A gente fazia isso na raça. Eu vou parar de falar, que eu estou falando demais. Guilherme Maciel. Eu queria aproveitar. Só um pouquinho, Zeca, só um pouquinho, senão a gente tumultua aqui. Aninha agora está ajustando a sua participação. Eu vou pedir a você, se possível, para colocar o celular na horizontal, fora do ar, que fica melhor. Mas já já você vai falar sobre a programação da 89 FM, Aninha. Vai lá, Zeca. Então, aproveitando as deixas do Everson, do Guilherme, a gente, sem querer, querendo, acabou construindo, de certa forma, um pouco do centro do ecossistema do rock brasileiro naquele período. Porque, como o Everson contou, todo mundo passava por ali e ficava por ali. As pessoas tinham como mania até ir para 89. Eu lembro dos Titãs na redação,
né, sentados ali, fazendo bagunça com a gente. Lembro do pessoal do Charlie Brown, todas as bandas, sem exceção, passaram pela 89 e frequentavam e conversavam com a gente o tempo todo, eram amigos da gente. E, nesse sentido, a gente começou, pouco a pouco, a incorporar plenamente o espírito rock and roll. Isso foi gerando uma série de atitudes, tanto artísticas quanto editoriais, que fizeram da 89 uma das rádios mais legais de São Paulo. Eu acho que eu não tenho vergonha, vamos dizer assim, de colocar isso. Eu participei, assim como vocês, de diversas emissoras, mas nunca houve algo igual, nunca houve uma brodagem igual àquela, nunca houve uma quantidade tão grande de pessoas, todas com a mesma idade. Era uma rádio de galera, era uma rádio que não tinha velho, né? Era uma coisa muito legal nesse sentido, para quem tem 20 e poucos anos. Então, foi uma experiência maravilhosa, em que a gente, cada um, trouxe as suas experiências anteriores, somando naquilo, e com isso a gente construiu, por exemplo, algo que não tinha até então, com tanta firmeza, que foi uma cobertura sistemática das bandas, dos shows de rock, e esse cenário todo, Madame Satã, por exemplo, a gente fazia as festas lá, vários eventos lá, Radar Tantan também. Enfim, a gente era o centro desse ecossistema roqueiro de São Paulo. Consequentemente, éramos, de certa forma, do Brasil também, né? Bom, eu vou dizer o seguinte, pelo que eu estou observando, pelo andar da carruagem, eu não estou a fim de falar muito, não, até porque eu tenho algumas coisas para dizer, mas na hora certa elas vão aparecer. Eu queria que cada um de vocês, sempre que possível, lembrasse, como foi feito agora, Madame Satã, e aí a gente conta um pouquinho para os novos, ou para aqueles correligionários da minha faixa etária, que vão se lembrar, mas o que era? O que era o Madame Satã? O nome já é sugestivo, mas sempre contar 2 ou 3 linhas, se possível, o que significava cada uma dessas coisas. Eu estou descobrindo, através de pesquisa, hoje eu comecei a olhar o meu arquivo, para ver se eu tinha alguma coisa para mostrar para vocês, visualmente falando. E eu achei uma revistinha que uma banda... Depois eu vou mostrar, não vou falar agora porque eu não preparei o material para mostrar. Mas eu vou aproveitar a presença da minha querida Aninha Sanches e conta para nós, Aninha, como era fazer a programação da Rádio 89 FM. Então, eu já era programadora, né, musical, só que eu trabalhava na Transamérica. E aí o Luiz Augusto, né, nosso grande amigo, já estava na 89, comecei a ouvir 89, nossa, fiquei louca, queria muito trabalhar na 89, aí o Luiz Fernando me chamou, ligou para o meu chefe lá na Transamérica e pediu meu passe, eu amei. Só que é verdade, como o Everson falou, não tinha disco, não tinha música. Agora eu não lembro, a gente gravava em cassete ou em cartucho? Eu sei que eu também levava os discos de casa, ficava decupando as faixas, aí mandava para o estúdio para copiar. Era cassete, né? Nossa! Eram as casseteiras. A 89 tinha uma tecnologia, acho que talvez era uma das poucas rádios de São Paulo que tinha as casseteiras, né, Luiz? Não lembro como chegaram essas casseteiras lá. As casseteiras é um capítulo à parte, cara. A gente tudo de bom Vamos tentar mostrar como eram as casseteiras e como é que funcionava. Era mais, digamos, mais em conta do que você ter os cartuchos, que eram caros e tudo mais. Vamos lá, Aninha, continua. Então, aí e com isso a gente já tinha um acervo para poder fazer a programação. Eu acho que eu fui para 89 em novembro. Já estava em fase experimental, já tinha uma equipe e tudo. E aí escolhi as músicas, né, rock, que eu sempre amei, sempre foi meu forte. E era eu e o Luiz Augusto que fazíamos a programação, e de madrugada era o Ricardinho, que hoje está, né, na atual 89, e o Paulo, do Velhas Virgens, que faziam as madrugadas. E eu e ele fazíamos programação musical. Você tenta passar para o ouvinte
né, bandas que, sei lá, mais antigas. Então, sempre a gente estava tocando Rolling Stones, aí vinha o Legião, que é essa fase, né, tanto do rock inglês, né, que teve, assim, o boom do rock inglês, das coisas novas, Culture Club, toda aquela coisa que veio. Muito farto, né, trazido pelo nosso querido amigo, saudoso Kid Vinil, e era Luiz, como é que chamava, gente? Ele era... José Roberto Mar. José Roberto Mar. José Roberto. Não era José Roberto Mar, né, que era comissário, e trazia aquelas pérolas, aquelas coisas maravilhosas. Nossa, dá vontade de tocar tudo, né? E mesclando isso com o rock nacional, que também bombando, né, nos 80. E a gente conseguiu fazer uma programação, assim, muito legal, com coisa muito bacana nacional, mesclando, né, com bandas antigas, grandes clássicos, e fazendo a programação algo que realmente, eu acho que marcou, assim, porque até hoje eu encontro gente que fala, o Kiss trabalhando em 89, nossa, 89 quando apareceu, era demais, era incrível, era tudo, né, não era só a programação, os locutores, essa coisa de ecologia, né, de falar, ação natural, coisas assim, nossa, muito, muito legal. Uma coisa que eu falei no capítulo anterior... Agora. Demais. Uma coisa que eu destaquei no capítulo anterior é que a rádio era rock, o nome era 89, a rádio do rock, vocês se lembram disso? Depois é que virou a rádio rock. Mas chamava a rádio rock como adjetivo, não era só programação musical. Tanto é que a gente tocava música eletrônica. O Novas Tendências, do Zé Roberto Mar, era só música eletrônica. A gente tocava Depeche Mode. Depeche Mode não é uma banda de rock and roll. A gente tocava New Order, a gente tocava a Student Mountain, a gente tocava Nine Inch Nails, Echo and the Bunnymen. Isso não é rock and roll, não era um hard rock, Led Zeppelin, né? A gente tinha essa atitude rock. Não era hard rock. Né? Mas não era uma rádio como a Kiss de Nova York, por exemplo, que é só hard rock mesmo, aquela coisa fechadinha dentro da caixinha. A gente era inovador, a gente desconstruía, inclusive, esse conceito, vamos ser uma rádio rock. Rock, no nosso caso, era o adjetivo, a gente era uma rádio rock, não uma rádio que toca rock. E aí a gente inovava em tudo, músicas ao vivo, sem produção nenhuma, a gente lá gravava, põe no ar. O Zé Roberto Mar era comissário da Varig e trazia um disco de uma banda alemã que nunca ninguém ouviu falar e tocava no programa dele, a gente ficava pirado pela música e entrava na programação normal. Susie and the Banshees, nossa! E aí o Charles gravando os Titãs foi na rádio. Cara, eu pensei que só eu conhecesse Susie and the Banshees no Brasil. Cadê o disco? Deixa eu ver. Aí a gente mostrava aquele 12 polegadas, a versão standard de Sid Industrial. E ele ficava, meu Deus, isso aqui é uma raridade. Ou seja, a atitude era rock. Isso era muito legal. Tudo isso direcionado e incentivado pelo Luiz Fernando. O Luiz Fernando fazia reunião com a gente e falava assim, pirem. Tudo que vocês aprenderam a fazer no rádio, tentem fazer diferente. Se de noite é música lenta, faça um programa de heavy metal. E assim foi, o Comando Metal era às 10 da noite, né? Mas a 89 tinha uma coisa muito curiosa também, porque o Luiz... Só um tempinho. Não é por nada, é que como eu fui citado, eu quero... mas eu ia falar de você mesmo. Não, depois você fala também. Tudo bem, eu volto. É direito de resposta. Quem perdeu a primeira apresentação desta série, que pelo jeito vai ter o terceiro capítulo na semana que vem, eu já adianto o seguinte, uma das ideias que surgiram quando eu fiz aquela história da prancheta, anotações, era tocar música. Primeiro que eu vou repetir o que eu falei no episódio anterior. Anti-rádio. A rádio queria nascer, e que passou a se chamar 89 FM por questões técnicas, porque os nomes já estavam registrados, não adiantava começar do zero. A ideia era fazer anti-rádio. Tudo que a irmã principal, a irmã rica, que era a Rádio Cidade, fazia, não era para fazer. Entendeu? Na Rádio Cidade tinha que conversar muito pouco, a música tinha que ser ditada em torno de 3 minutos, o intervalo comercial era coladinho, não tinha firula. Aí, eu, como sou
da fase da quarta geração do rock, eu cheguei a dizer para um de vocês, nós vamos tocar Rick Wakeman, sim. Tem hora certa para isso, mas vamos tocar a faixa inteira. E vamos tocar outras gravações que as rádios tradicionais tocam editada, né? Solo de bateria, corta, solo de guitarra, não, nós vamos tocar sempre integralmente. Isso é que eu acho importante, porque isso começou a moldar a característica da rádio. Ela não nasceu pronta, óbvio que não, mas ela começou a ter, sabe, ser delineada exatamente com a ideia de cada um. Então, o que eu ia dizer é que eu lembro claramente, eu era muito novo em rádio, então para mim era tudo uma novidade, e o Luiz Fernando, ele coordenava ou dirigia a cidade, que era, como ele acabou de dizer, a prima rica da história, e a 89. Só que na 89 eu não lembro exatamente, não vou saber exatamente a frequência qual era, mas o Luiz fazia reunião conosco lá, sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou talvez até um pouco mais, eu não sei, não era tão certo assim, mas enfim, no dia a dia da rádio, o Luiz estava remotamente, porque ele ouvia a rádio, sabia o que estava acontecendo, obviamente tinha as pessoas lá que trabalhavam, ele se informava para saber o que estava rolando e tal, mas a rádio, no dia a dia, né, nessa rotina diária, como o Everson falou, vamos fazer um programa, que nome que vai ser, não sei o que, a gente tocava a rádio com a gente, quer dizer, então eu acho que isso trouxe para nós todos, eu que era novo em rádio, uma noção de responsabilidade, que é uma coisa incrível, né? Porque a gente decidia sobre, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Se isso estourar lá na frente, ou se a gente fizer uma grande bobagem, a gente vai ser chamado a atenção, vai dar alguma coisa errada, nós vamos ficar sabendo, mas vamos tocar pau na máquina aí. Eu lembro que eu passei a fazer o horário que era do Luiz, que ele era programador e locutor, depois ele ficou só na programação. E aí o Kid Vinil precisava trocar de horário, porque ele ia gravar o Kid Vinil e os Heróis do Brasil. Ele fazia de 10 da noite às 2 da manhã e ele ia ter que ir para o estúdio. Então, por uns 2 meses, a gente trocou. Falou assim, então faz o seguinte, eu faço das 6 às 10 e você faz de 10 às 2. E não havia nenhuma grande... Quer dizer, a gente decidia meio lá entre a gente, quer dizer, ele tinha lá as necessidades dele e tudo foi assim... que eu me lembro, e a gente tinha uma abertura muito grande para fazer a coisa andar nos trilhos, e foi realmente, como o Zeca falou, para mim, eu estava no começo da minha carreira de radialista, de locutor, eu trabalhei em muitas outras emissoras, mas eu não carrego nenhuma outra rádio no meu coração como eu carrego a 89. E a sala dele... ainda que na Rádio Cidade, ficava aberta para a gente. Eu lembro de várias vezes sair do ar no 89, caminhar ali pela Paulista, ir até o prédio da Rádio Cidade, porque queria trocar uma ideia, porque, enfim, a porta nunca estava fechada, nunca era aquela pessoa inatingível, isso era muito, muito bom para trabalhar. É legal explicar essa geografia, porque a 89 ficava na Praça Oswaldo Cruz, que é no começo da Avenida Paulista, do lado do Paraíso, e a Rádio Cidade ficava no meio da Paulista, ali no edifício Eluma, não é isso, Luiz? Edifício Eluma. Exatamente, o edifício do Banco Francês e Brasileiro, isso. E que tinha era só escritório, banco, vários outros escritórios, mas meteram uma rádio ali no meio, que bagunçou tanto. É claro que nós não vamos entrar nesses detalhes, esses serão contados em outra história, em outra live, em outra série, mas no dia em que o ônibus com o Grupo Menudo encostou na garagem do fundo, nem o ônibus entraria ali, tinha que esgotar os meninos, retirá-los de uma maneira que eles não fossem agarrados, rasgados e tal, e não havia cordão de segurança que fosse suficiente. Mas também é um detalhe de passagem. Nós estamos aqui para contar as coisas gostosas da 89 FM da Rádio Rock. Lembrei uma coisa, eu queria aproveitar a presença da Selma, e é uma coisa que eu guardo com muito carinho, rapidão. Bom, não sei que dia que você está ouvindo e assistindo esse vídeo, mas a gente gravou esse vídeo no começo de março de 2021, e no dia 9 de março, só que de 1987, a gente, na 89, recebeu com absoluta exclusividade um LP
vindo diretamente da Inglaterra, porque naquele dia estava sendo lançado mundialmente, oficialmente, um disco chamado The Joshua Tree, de uma banda nova chamada U2. Eu e a Selma pusemos uma cadeira do lado da outra, assim, na frente de um microfone só, e a gente foi tocando faixa por faixa. A gente tocou o LP todinho, e a gente comentava no final da faixa. Então a gente ouviu Where the Streets Have No Name, paramos e falou, essa música começa com teclado, bacana, lembra muito o rock progressivo, tal, não sei o que, blá, blá. Bom, segundo o release aqui, eles estão fazendo uma homenagem aos Estados Unidos, à cultura americana. Vamos ouvir então a segunda faixa. Aí tocava a segunda faixa, ele parava, pois é, essa segunda faixa chama tal, foi produzida. A gente tocou o disco do The Joshua Tree inteiro, faixa por faixa, track by track, com exclusividade na América Latina, e eu me lembro Nada combinado. Nada combinado, o disco chegou, Selma, vamos tocar o disco inteiro e vamos comentando faixa por faixa, mas a gente nem ouviu o disco ainda, mas aí é melhor ainda, porque a gente fala no ar o que a gente sentir na hora. Bora, você topa. Pode, Luiz, pode, manda ver. A gente parou a programação e falou, gente, estamos fazendo um lançamento exclusivo agora, inédito, é o disco novo do U2 que acaba de ser lançado, se chama Joshua Tree. Cara, isso eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Foi um grande prazer eu dividir a cadeira com a Selma Boiano. E por causa do Joshua Tree, décadas depois, estou eu no gramado do Morumbi, fui convidada de um amigo meu para assistir a turnê de 30 anos do álbum, aí estou lá esperando o show começar, aí ouço assim, Selma, eu olho para o lado, Everson e Valéria. Eu falei, o quê? No Morumbi inteiro eu podia encontrar qualquer pessoa, menos vocês. Imagina, eu vim do Rio, vocês vêm de Goiânia. O que vocês estão fazendo aqui do meu lado? É muita coincidência demais, né? Aquilo foi indescritível também. Foi sensacional. Havia muita informação na 89, né? E o Luiz, ele inovou, e foi ele, especificamente, quando ele deu espaço para o jornalismo falar, porque o modelo de rádio até então vigente, de FM, e a FM estava um pouco no começo, era um modelo muito engessado, que não podia falar, não podia ter notícia, só podia ter abobrinha no ar, então só podia falar de cinema no ar. Você não podia falar outras coisas a não ser aquilo que era pré-determinado. E na 89, não. Todo mundo era ligado à informação, não era só o departamento de jornalismo. Todo mundo corria atrás de informação. As famosas notas musicais da 89, por exemplo, surgiram numa parceria do Kid Vinil e do Olímpio Barbante, que começaram a organizar aquelas fichinhas que ficavam no estúdio, para que quando o locutor fosse falar de uma determinada banda, tal, tinha uma fichinha ali, uma colinha para ajudar. Então, era uma rádio muito focada na informação, na mobilização, né? Ela não... Desculpa, Zé. Eu me lembro que o Luiz Fernando deu uma verba para a gente fazer assinaturas de revistas e jornais. A gente assinava o Rolling Stones, a New Musical Express, né? A gente assinava revistas gringas para saber antes de todo mundo, e as revistas chegavam e a gente comia aquelas revistas. E aí eu me lembro que o pessoal da revista Trip começou a frequentar junto com as bandas também em 89. O pessoal começou a ir lá também, trocar ideia, não sei o quê. Tanto é que surgiu o programa Trip 89, falava o boletim de ondas, não sei o quê. Eu me lembro da banda do Ganga Jang, lembra? Que era a propaganda da Trip. Ganga Jang, que era uma banda australiana que ninguém conhecia, tocava no 89 por causa dos caras da revista Trip. Lembra? Uma coisa importante, só uma pequena correção, Emerson. O programa o Trip 89, né, não surgiu. Ele foi a primeira iniciativa editorial do Paulo Lima, o programa de rádio. Antes de existir a revista até. E ele estava no ar, não era no 89, acho que ele estava no ar na 97, se não me engano, antes do 89, depois que ele foi para 89. O projeto começou com esse programa, é verdade. Eu lembro que o grande anunciante na 89, nesse primeiro ano, era uma loja de artigos de surf, que era Starpoint. Eu estou errado ou estou certo? Sim. Nossa, eles
Eles invadiram a programação comercial da rádio, e eu lembro que eu era novinho de rádio, né? E eles faziam testemunhais, e a gente ganhava um dinheirinho extra, porque fazia testemunhal e tal, achava o máximo. Nossa, mas a Starpoint eu nunca vou esquecer, porque era uma grande rede, né, de compraram artigos. A ideia, né? Compraram a ideia e a rádio inteira, porque era só Starpoint, deve ter dado muito certo para eles também, porque a rádio foi um. Mas foi um engraçado, sucesso, né? Eu ouvindo esse ponto de vista de vocês, da 89, eu acabo revendo a minha história na Fluminense, porque era mais ou menos isso. A Rádio Cidade fazia muito sucesso, e quando a Fluminense estreou, era para ser tudo ao contrário do que era a Rádio Cidade. As bandas também, a postura da gente também. E aí, na 89, era meio um reboot dessa história, só que com a grande diferença. Na 89, apesar de sermos o Patinho Feio, havia uma empresa sustentando a ideia por trás. Não era o caso da Fluminense. A Fluminense pertencia a um dono de quitanda que editava um jornal. Mas na 89 não, apesar da gente colar splicing com durex, né, Everson, para poder aproveitar o material, a gente sabia que tinha uma empresa por trás, garantindo um equipamento legal, o som da rádio era bom, o estúdio era bom. Então a gente assim brincava num playground Duca, com gente muito afim de brincar, sabe? E tendo a certeza que a gente estava protegido de alguma forma. Quer dizer, o Luiz, apesar de não estar fisicamente ali, fazia essa supervisão lá do nosso parquinho, e a gente botava fogo. Eu lembrei do Dica Duca. O nome da Justiça, o Luiz vai informar o seguinte, nós temos mais de um Luiz no time, esse que está aparecendo aí na tela, em cujo canal você pode ver e rever os episódios anteriores e os futuros. Gostaria de informar o seguinte: o meu esquema de trabalho era Rádio Cidade de manhã, e depois do almoço, que eu já contei para vocês, que era feito no restaurante vegetariano chamado Natural, ali da Paulista com a Brigadeiro, aí eu ia a pé para 89. Pode ser que alguns dias eu não estivesse lá presente fazendo reuniões, até porque eu tinha reunião na Rádio Cidade, e às vezes eu também chamava pessoas da 89 para conversar no escritório da Rádio Cidade. Eu quero que vocês se lembrem também qual era a sala do Luiz na 89. Não tinha. Isso aqui é bom dizer hoje, porque eu vou contar depois com detalhes. Eu nunca fui registrado pela Rede Autonomista de Radiodifusão, que era o nome oficial, o nome oficial. Eu nunca tive crachá, eu nunca tive salário, e eu nunca fui funcionário do 89 FM. Quer dizer, pelo sim, pelo não, eu não posso nem reclamar de nada, porque eu não tenho vínculo. Não existe prova legal de que eu tenha vínculo. As provas que eu tenho são o texto que eu enviei ao nosso querido diretor superintendente do Jornal do Brasil, o falecido Nelson Batista Neto, e as outras informações que eu ia passando via aparelho de facsímile, que mais tarde foi apelidado de fax. Gente, nós temos 4 minutos para as despedidas de cada um. Na próxima semana, quem puder, já está convidado, vem com a gente, que nós vamos continuar contando histórias. Dá tempo de relembrar, de repensar, e etc, etc. Mas agora só dá tempo de se despedir. Selma. Beijos, abraços, vocês moram no meu coração. Muito obrigada pelo convite. Semana que vem estou aqui. Agora, Zeca Almeida Prado, eu quero aproveitar a sua presença e já que você disse que está no estúdio de um famoso jornalista, bastante conhecido, consagrado, apresentador de televisão, redator, etc, etc, o senhor Fábio Panunzio, depois você pergunta para ele quem o ensinou a catar milho na máquina de escrever, que tinha um tamanho de letra um pouco avantajado, era 0,5.
era 0,5 milímetros, para ficar, não tinha muito altos e baixos, era tudo maiúscula, caixa alta e tal. Isso aí. É isso aí, galera. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Quero estar de novo. Muito bom lembrar essas coisas todas. Eu tendo a sempre olhar para o presente. Nunca olho muito para trás, mas está sendo muito bom isso. Valeu. Muito bom. Agora, vamos ver o seu... A Aninha vai falar um pouquinho mais, porque ela não teve muita chance de falar hoje, e eu espero que na próxima ela fale bastante, porque ela foi pega de surpresa. Não, sem problema, foi ótimo rever vocês, assim, e eu revendo vocês, né, lembrando de tanta coisa que acontecia, sabe, assim, dos lugares, da sala onde eram as reuniões, onde a gente ficava, e foi um tempo muito bom. Eu também não sou saudosista, mas eu reconheço que eu amava trabalhar lá na 89 nessa fase. Então, foi muito bom. Agora, nosso Guilherme Maciel. Bom, como foi eu que falei que você não ia lá nunca, né? Eu preciso também fazer uma meia-culpa, né? Porque eu era folguista até... Eu trabalhei 1 ano na 89, no primeiro ano. Eu acho que até os 4 meses eu só ia lá de final de semana. Então, realmente... Era você que não ia lá nunca. E depois eu fiz o horário das 6 da tarde às 10 da noite e provavelmente também encontrava pouco o Luiz. Então, na minha memória ficou isso que você... não estava muito presente lá, não que você não estivesse presente supervisionando, como eu disse, né, você tinha os seus contatos, sabia com quem conversar e tudo mais, mas o dia a dia da rádio era muito tocado por quem estava lá com a mão na massa mesmo. Agora, peço desculpas se eu falei alguma bobagem, porque isso era o que eu tinha... Só para justificar mesmo, não tem problema. E só queria dizer uma outra coisa, pena que a Aninha já saiu. Eu lembro que eu fazia no final de semana, eu entrava às vezes às 7 da manhã, e daí na primeira hora faltava uma música, então era, sei lá, quase 8 horas da manhã, eu pegava e botava um Deep Purple Burn, daqui a pouco a Aninha ligava assim, pô, não pode tocar essa música nesse horário. Eu falei, não, faltou, foi a primeira que eu peguei aqui. E tocava um rockão bravo lá às 8 horas da manhã no domingo, né? Mas era uma delícia. Foi muito Semana que vem você volta. Volto. Até mais. Everson Cândido, sua vez. At least at last. Bom, primeira coisa, eu prometo que eu não vou falar tanto no próximo, vou deixar os outros falarem. Segundo, eu queria perguntar qual é o segredo da Aninha, ela tá igualzinha quando a gente trabalhava nos anos 80, na 89. Foi um prazer, a minha cachorra me acompanha a semana que vem, a gente volta para falar mais. Esse foi o nosso Everson Cândido, eu quero agradecer de coração a todos os roqueiros, aos não roqueiros, como eu já falei antes, aos que gostam do rádio e que gostam da verdade histórica. Esses documentos que nós estamos gerando, produzindo, realizando, têm o único objetivo de deixar para a posteridade, para os estudantes de comunicação, para os estudantes da área de rádio, de televisão, para quem gosta de companhia, o rádio é sempre uma incrível, importantíssima companhia, como era a história de verdade. Tem um pouco de reminiscência, tem um pouco de lembranças, um pouco de saudosismo, sem problema nenhum. Nós estamos falando de algo que ocorreu há 35 anos. É muita história. E para isso eu convido você. Na semana que vem nós vamos ter o 3º episódio da série Como Nasceu a 89 FM. Muito obrigado a todos os que estiveram na sintonia. Muito obrigado a todos vocês que participaram da nossa produção. E semana que vem, com certeza, estaremos de volta. Até lá.